Telespectador da TV Prevê, do nosso enfoque regional, nós estamos entrevistando as personalidades que fazem a vida pública desta cidade, deste estado, desta região e deste país. E no programa de hoje, eu tenho a satisfação e a honra de receber como nosso convidado o presidente da Indurb, o Luiz Carlos Valle, que todos conhecem, esteve como candidato a deputado federal na última eleição, é suplente e bateu na trave. E agora me honra com esta entrevista ele que tem uma série de planejamentos para a sua presidência frente a este órgão municipal. Valle, é uma alegria muito grande recebê-lo. Seja bem-vindo à programação da TV Prevê. Obrigado por atender o meu convite. Eu é que agradeço, Samuel, agradeço aí a TV Prevê, e eu vejo que é um espaço democrático que traz muita luz aí ao conhecimento das pessoas da cidade sobre administração pública, né? E é importante essa transparência e essa comunicação direta com a população. Obrigado pelo convite. Valle, na administração passada, nós tivemos aí uma proposta, um projeto de lei encaminhado ao Legislativo, mudando as características da razão social da Indurb. Como é que ficou essa situação? Então, logo que nós assumimos aqui, Samuel, eu preciso fazer uma retrospectiva, assim, né? Nós apoiamos a Suelen Rosim no segundo turno, ela me convidou para fazer parte da transição, e nós temos procurado ajudar a administração como um todo. E a Indurb, para minha surpresa até, ela me convidou para estar assumindo a Indurb, é um desafio, mas é também uma área ligada a transportes, principalmente transporte público, né, sistema viário da cidade. E eu sou engenheiro, a minha formação, eu sou aposentado, inclusive, nessa área, né? Trabalhei muitos anos com transporte público, principalmente, né? Mais voltado a ferrovias e metrôs, né? Metrô de superfície também. E foi uma honra muito grande, é um desafio. A Indurb é uma empresa que tem algumas dificuldades, né? Até mesmo por conta do sistema pelo qual é uma empresa estatal, né? Se fosse do Estado, da Federação, seria uma empresa estatal. Então, ela é uma empresa municipal, que é a mesma coisa, né? E o grande problema da Indurb é justamente por ser uma empresa CLT, mas com conotação de ser uma empresa pública. Todos os funcionários aqui são concursados e a carga tributária de uma empresa dessa natureza, ela é muito alta. Para você ter uma ideia, esse projeto, né, de autarquizar a empresa, eu não diria nem que é uma aspiração, usando os funcionários, a questão não é por aí. A questão é viabilizar o funcionamento da Indurb, diminuindo essa carga tributária. Então, teve lá um projeto, né, que a administração passada tentou levar à Câmara, mas não teve muito êxito, né, e retirou. E assim que a prefeita me convidou para estar assumindo a Indurb, nós nos deparamos com uma herança aí que veio do ano passado muito grave, 8 milhões de dívidas do INSS, mais 2,5 milhões de fornecedores, e você corrigindo esses débitos aí patronais do INSS, hoje chega aí a 12,5 milhões do ano passado para cá. Então, nós começamos a estudar duas coisas importantes. A primeira, o aterro sanitário de Bauru, que foi fechado no governo Rodrigo Agostinho, e hoje é uma empresa privada lá em Piratininga, que está a 70 quilômetros de Bauru. O trajeto é longo, a gente tem muito gasto para levar o lixo para lá, que a gente poderia diminuir o custo se reativasse o nosso aterro. Mas para isso precisa
toda uma série de projetos, licenciamento ambiental, mas nós temos uma área imensa aqui, que pertence ao município de Bauru, e isso reduziria muito os custos administrativos da empresa. E nós estamos trabalhando nessa hipótese também. E o segundo ponto, que é justamente autarquizar a Endurbe, porque só para você ter uma ideia, Samuel, nós teríamos uma economia de mais de 7 milhões só com PIS/COFINS e outros impostos. Então, a questão é a gente ter... Eu gosto muito do Bolsonaro, vamos dizer assim, fiz campanha para ele aqui, mas eu acho que a gente todo ano dá 7, 8 milhões lá, né? Fora imposto de renda também, muitas coisas iriam diminuir se a empresa fosse autarquizada. Então, a autarquia é uma decisão, uma coisa inteligente a se fazer, para a gente reduzir esses custos. Então, nós já elaboramos um novo projeto, isso está sendo agora estudado mais a fundo com a FUNPREV, com a Secretaria de Administração da Prefeitura, que está, o Everson está à frente dessa comissão. Aqui nós temos o nosso diretor financeiro, administrativo financeiro, o Jair Vela, que também participa, e a coisa avançou muito. Nós esperamos estar, e é a intenção da prefeita, encaminhando isso para a Câmara Municipal, porque é a Câmara que pode ou não aprovar essa ideia, mas isso traria grande benefício e redução de impostos que são significativos e vão tirar a Endurbe dessa situação de quase pré-insolvência que nós pegamos. Vale, e com relação aos outros aspectos administrativos da Endurbe, por exemplo, nós temos aí o lixo que é levado para Piratininga. Nós tivemos, nesses últimos anos, muitos problemas com a frota de caminhões da Endurbe. Como é que está essa situação hoje na atual administração? Bem colocada essa situação. Ela é uma situação que a gente administra e realmente é um problema e é um desafio. Nós mantemos tudo isso funcionando. Samuel, para você ter uma ideia, eu até me espantei também quando assumi Endurbe, porque eu não fazia ideia do tamanho dos serviços que são prestados pela Endurbe. Nós temos hoje uma estrutura que foi enxugada, mas nós temos aí uma diretoria que cuida da limpeza pública, uma administrativa financeira e uma que cuida dos modais, como o terminal, o aeroporto, e tudo isso, né, e uma diretoria de transportes, né, que cuida de toda a sinalização viária da cidade. É muito serviço a Endurbe. A Endurbe tem 780 funcionários, e esses 4 setores, né, eles, pelo menos 3 setores aí precisam de ter uma frota funcionando, né? Nós temos 30 caminhões de lixo, mas certamente se for hoje lá nas oficinas nossas, né? E a maior parte do serviço nós fazemos nas oficinas próprias nossas. Tem manutenção ali periódica, tem problemas às vezes que acontecem, né? Porque o lixo público, o lixo urbano de Bauru, principalmente o lixo, né? Eu não fazia ideia que era tanta quantidade, são 300 toneladas por dia, Samuel. É muita coisa. E é um tipo de serviço que funciona em Bauru. Funciona, porque se não tivesse funcionando, a primeira coisa que ia reclamar é isso: cadê o lixo? Por que não passou o lixo? Às vezes você tem ali num final de semana, como nós tivemos agora, 1º de maio, um feriado no sábado, né? Então, os setores essenciais a gente assistiu, mas no feriado, no sábado, a gente deixou acumular sábado, domingo, e já na segunda-feira já foi recolhendo tudo. Mas aí a pessoa já chia, né? Quer dizer, ficou um dia a mais, né? Mas nós, em via de regra, nós temos feito um serviço de excelência, viu, Samuel? A gente tem que tirar o chapéu para o pessoal que faz a coleta
de lixo urbano da cidade. Nós já enfrentamos algumas dificuldades, como eu disse para você, porque a questão do recurso. Para você funcionar tudo isso, você tem que ter faturamento. Nós, a partir de janeiro, nós pegamos a empresa com 116 funcionários afastados por causa da Covid. Agora você veja como que é essa situação. Funcionários de setores produtivos. E isso não foi uma conquista boa para o sindicato, porque caiu o faturamento da empresa. E nós conseguimos, já nesses 3 meses, o Samuel, cortando aqui gastos que estavam a mais, hora extra, tudo isso você tem que ser conversado e remanejando essa coleta seletiva, né? De tal forma que não fique um setor mais sobrecarregado que o outro, né? Então, é um trabalho de engenharia e de logística muito sério que tem que ser feito. E, graças a Deus, mesmo com toda essa diversidade, nós conseguimos já aumentar a produtividade da empresa em 14%, com 116 funcionários afastados pela Covid. E um dado interessante, nenhum funcionário foi afastado da prefeitura e muito menos do DAI. Mas a Indurb, que curiosamente é uma empresa pública e tem e vive de faturamento, de contratos que tem com a prefeitura somente, porque foi restringido o trabalho da Indurb para ser apenas municipal, né? Nós não podemos prestar serviço, por exemplo, para condomínios, para outras cidades que nós até poderíamos, né? Mas nós não fazemos. Então, você vê, a diminuição do quadro foi um retrocesso, eu diria até que o próprio sindicato não deve estar satisfeito do que conseguiu, desse êxito, entre aspas, aí que conseguiu, porque tem funcionário hoje que já está tomando a vacina, quer retornar ao serviço e está impedido, né, por uma liminar aí na Justiça Trabalhista. Então, tudo isso são desafios que a gente tem que fazer a roda virar e a coisa funcionar mesmo com caminhões antigos, com frota sucateada. Nós estamos reformando, por exemplo, agora, uma para carregadeira de esteira, pedir para recolherem lá do aterro sanitário, que está parada há 1 ano, né? Você veja o que pode uma máquina parada há 1 ano, mas você vai ver, são dificuldades conjunturais, né? De legislação também, porque agora tem que ter cabine climatizada nos equipamentos, né? Quer dizer, isso tudo são desafios que a gente tem que ir vencendo, né? E a gente vai vencer, graças a Deus, está colocando em ordem. Você herdou, ou a Indurb herdou, uma dívida previdenciária, uma dívida de tributos, e hoje a Indurb recebe recursos exclusivos do município. Como é que está o caixa e como é que vai ser saldada esta dívida? Quem é que vai pagar e como é que é o futuro que você projeta? Muito boa essa colocação sua, Samuel. É até bom, porque a população vai entender a realidade aqui da Indurb. Como é que você pode administrar uma empresa, se fosse uma empresa particular que teve um rombo de 12 milhões e meio no ano, né? Eu até entendo muita coisa que aconteceu o ano passado, né? Ano de eleição, o faturamento caiu em função da pandemia também, o afastamento desses funcionários que eram de setores produtivos da empresa. Como é que você vai tirar 20% da tua força de faturamento e da parte operacional? Quer dizer, isso aí é complicado. Então, a gente tem que dar um certo desconto, não quero ficar jogando pedra na administração passada. Agora, teve problemas aí que nós, quando entramos em janeiro, não tinha sido feito o pagamento da folha de dezembro, nem férias, nem 13º, a segunda parte, e também estava em atraso empréstimos consignados e também INSS da parte dos funcionários. Isso é bom a gente resgatar,
Porque eu poderia entrar e a nova administração entrar, lavar as mãos, aí dar uma de Pôncio Pilatos, é problema deles. Não, não é problema deles, é nosso, é da cidade. Então, nós colocamos tudo em dia, tudo em dia. Só que isso tem um ônus, né? Quando você faz isso, em primeiro lugar, eu estou sendo um gestor com responsabilidade, porque se eu vejo alguma coisa que está errada e eu não corrijo esse erro, eu vou ser chamado e vou ter que prestar contas à justiça depois. Então, nós queremos tudo certinho. Então, nós colocamos em dia. A parte do INSS que está atrasada, nós vamos fazer um novo refis, né? Vamos fazer, já até estou pedindo prazo até para o financeiro, o jurídico já estão fazendo. O E-Social, que hoje é uma ferramenta que trabalha a questão de todos esses impostos e tributos, fazia 24 meses que não era feito, isso daí foi uma falha também da antiga administração. Nós implantamos agora no mês de março, conseguimos implantar e tivemos que fazer um levantamento junto ao INSS e tudo, e para poder implantar esse E-Social. Não permitimos, quando nós colocamos em dia as finanças que estavam atrasadas, tributos e, inclusive, uma boa parte dos fornecedores que estavam sem receber, nós estamos conseguindo fazer, mas é um desafio diário, viu, Samuel? E a gente não pode deixar parar. E essa questão trouxe alguns reflexos. Por exemplo, o pagamento dos funcionários era feito até o último dia do mês. 31 de janeiro teria que ter um pagamento lá, né? Nós fizemos o pagamento deles no 5º dia útil do mês seguinte, que a lei faculta isso. Mas não porque a gente queria, é porque não tinha como. Então, nós tivemos que fazer um faturamento. Isso gera um problema muito sério. Às vezes, as pessoas, sem saber de todos esses detalhes, falam, isso aí está sendo mal dirigido, mal gestado. Não está. Nós estamos fazendo tudo, mas nós temos que trabalhar dentro da lei. Por isso que eu digo, a autarquização seria uma medida inteligente, mesmo se for mantido o sistema CLTista, por um período, até que os novos fossem contratados, viraria uma espécie de uma empresa como o DAI, né? Mas a carga tributária é aquilo que eu estou falando para você, nós vamos diminuir em 8 milhões de reais. Então, eu não posso entender, eu tenho certeza que a maioria dos vereadores, quando debruçarem nessa proposta que vai para a Câmara, que a prefeita vai encaminhar, eles vão avaliar e não é sensato, não é inteligente você pagar 8 milhões a mais de impostos, sendo que você poderia diminuir e trazer só para uma conta rápida aqui, nossa, isso é 8 milhões por ano. É justamente a dívida do ano passado. Você está compreendendo? Porque os 8 milhões foram a dívida do INSS, da parte patronal que eles não pagaram. E faltou ainda mais 2,5 milhões aí, a correção monetária disso que vai para 12,5 milhões. Mas nós vamos resolver essa parada, eu tenho certeza. A Câmara Municipal, uma Câmara também de vereadores, pessoas produtivas, inteligentes, que querem o bem da cidade. E é uma nova filosofia de gestão, né? A gente participando tudo a eles, eu tenho certeza que a hora que... E a própria população vai ficar do nosso lado, não tem dúvida nenhuma disso. Porque a gente vai sanear essa empresa. Vale, um outro aspecto administrado aí pela Endurbe é exatamente o sistema coletivo, o sistema de transporte urbano. Como é que está esta situação? Nós tivemos um primeiro momento, quando nós tivemos os lockdowns, o pessoal ficando em casa, e com isso caiu o movimento das empresas. Elas diminuíram o número de veículos no tráfego para o transporte de passageiros. Hoje, como é que está esta radiografia, este atendimento versus demanda e a satisfação do público usuário? Então, Samuel, você tocou num ponto chave aí, né? Porque essa é uma equação complicadíssima. Você vê, por exemplo, essa parte de transporte público lá em São Paulo, o caos que isso é, né? O que vai fazer? Vai fechar o metrô? Os ônibus estão lotados, superlotados,
na capital e em cidades maiores, esse problema se agrava, né? Justamente pela elevação da quantidade de passageiros, né? De funcionários. Por exemplo, nós temos linhas aqui que são exclusivas, praticamente não é exclusiva, mas você vê, por exemplo, pessoal que trabalha ali nas proximidades do shopping, pessoal que trabalha nos condomínios, né, na área de condomínios, lá, Világio, e toda aquela área, que nos horários de pico, às vezes o morador é lá do Otávio Razzi, lá do Parque Vista Alegre, ele vai pegar o ônibus que de algumas linhas, pelo menos de cara a gente começou a estudar essas linhas e fizemos reuniões com as empresas de transporte. Eu quero dizer aqui que as empresas de transporte, elas tiveram uma queda de arrecadação quase de 50% ano passado. Então, foram muitos motoristas exonerados, diminuiu a frota, por quê? Porque caiu o passageiro. Caiu o número de passageiros com a pandemia. Essa é uma realidade. Então, o que a gente vai fazer? Bota ônibus extra, claro, nas linhas que estão precisando, foi isso que nós conversamos, sentamos, eu já fiz inúmeras reuniões aqui com as empresas de ônibus. Eu acho que a única forma de você resolver o problema é você entrar dentro e tentar ajudar de todas as formas. Nem sempre isso é bem visto, mas da mesma forma também eu já fiz inúmeras reuniões com sindicatos, por exemplo, do Sincern, e também o sindicato dos motoristas, que aqui a Endurbe tem 2 sindicatos que nos acompanham, né, e defendem os interesses dos funcionários. Então, o sindicato dos motoristas, por exemplo, as empresas de ônibus estavam passando uma situação difícil. Eu estou olhando pelo lado das empresas agora, falando, né? Eles iam fazer um pagamento aí no mês passado em 2 etapas, porque não tinha liquidez para fazer o pagamento, né? Marília fechou, outras cidades grandes fecharam o trânsito, é um transtorno seríssimo para a população. Mas, graças a Deus, nós conseguimos debelar essa greve que iria ter, né? Aliás, foram 3 greves que eu peguei aqui, um para cada mês. Eu estou ficando bom nessa área de sentar, conversar e tentar chegar num denominador comum, porque eu já tive ameaça de greve dos coletores, por causa do atraso do pagamento do dia 31 para o 5º dia útil do mês subsequente. Já tivemos uma ameaça com corte de horas extras, que nós tivemos que entrar firme nessa questão, porque tinha algumas coisas erradas, e também no transporte público nós conseguimos, eu acho que foi muito diálogo, entender o lado dos outros, o lado dos funcionários, e graças a Deus a gente conseguiu agilizar algumas medidas aqui que possibilitaram, né, dentro da lei, né, de não atrasar, por exemplo, alguns repasses que eles tinham direito de passe idoso, passe estudante, né? E a gente fazer esse recolhimento não depois de 30 dias, depois de 40 dias, que era o que acontecia antes. Então, nós agilizamos uma coisa muito simples, mas é burocrática. E a gente conseguiu debelar essa greve. E cada dia é um desafio, né? E Bauru é uma cidade que está bem assistida por ônibus, não pode falar isso. Nós temos problema, às vezes, sabe, Samuel, é bom que você saiba disso, que as pessoas que estão ali no ponto de manhã, por exemplo, nos horários de pico, elas querem pegar o primeiro ônibus. E o primeiro ônibus geralmente vem lotado. Você acredita que com os ônibus extras que nós colocamos nesses horários de pico, nessas linhas que tinham maior demanda, vem logo atrás. E aí teve as empresas tiveram que mobilizar no sentido de informar, olha, se você não pegar esse ônibus, tem um que está chegando agora aí até, mas a pessoa que está no ponto, ela quer entrar logo. Então, às vezes, você lota o ônibus que está na frente e o ônibus esse que está chegando atrás, às vezes vai com meia carga, meia capacidade. É interessante isso. E aí, você vê alguma pessoa ali, que todo mundo tem celular hoje, né? Hoje a mídia olha aqui os ônibus em Bauru, tá tudo lotado. E o ônibus de trás, ele não vai filmar, né? E então,
nós temos que ter um controle, e as empresas também têm nos ajudado nisso, no sentido, olha, já tem bastante gente aqui, está lotado, o ônibus esse está chegando aqui atrás, 5 minutos, 10 minutos no máximo, né? Então, é a saída, mas a gente está conseguindo. Eu acho que Bauru está assim, bem assistida, e medidas aí, por exemplo, de entendimento, de diálogo, né, entre as partes, né, tanto a Endurbe, que fiscaliza isso, as empresas de ônibus e os sindicatos, os motoristas, a gente sentou junto e a gente tem conseguido equacionar esse problema que é grave. Para encerrar, Vale, eu sei que a sua experiência na área ferroviária é muito grande, de metrôs, de transporte via veículos leves sobre trilhos também é grande. E eu sei que você tem um sonho. E eu sei que este assunto é um assunto que demanda estudo, demanda planejamento, até porque Bauru já teve experiências anteriores. Nós tivemos lá pelos idos dos anos 60, 70, um transporte chamado Coreinha, que era um veículo que se locomovia pelos trilhos da antiga rede, levando passageiros no trecho urbano até Curuçá. Depois nós tivemos aí a invenção de um veículo chamado Purineta, que está até na literatura ferroviária. E hoje nós temos os famosos VLTs, que são utilizados em algumas cidades brasileiras. Eu estive no litoral nesta última semana e lembrava em você todo dia quando via o VLT passar atrás do meu apartamento em São Vicente, e às vezes eu até andava nele. Como é que está esse seu projeto, este seu sonho e esta situação aqui para Bauru? Olha, Samuel, você sabe que um projeto dessa natureza envolve, logicamente, inúmeros desafios, porque você vai precisar de um sistema de trilhos urbanos, não é? Então, nesse ponto, eu quero parabenizar a prefeita Shellen Rosim, porque a nossa prefeita de Bauru é uma mulher visionária. E quando a gente conversou lá atrás, na transição, eu falei desse sonho, até saiu na campanha minha, né? Estudar um veículo leve sobre trilhos em Bauru. Muita gente até dá risada, acha, o cara está delirando, está sonhando. Mas se a gente não sonhar, e se a gente não perseguir o sonho, então as coisas não saem do lugar, não tem sentido. Por que é que Santos tem o VLT? Né? Como é que foi feito o VLT de Santos? Eles tinham dinheiro? Porque as pessoas falam, isso é muito caro, você não vai conseguir, esquece isso, né? Isso vamos dizer, o pensamento das pessoas são medíocres, né? Elas não têm uma visão lá na frente. Então, a gente tem que ter uma visão daquilo que é moderno, daquilo que é solução de transporte urbano. O que nós temos em Bauru? Nós temos aqui um parque ferroviário que está sucateado, desativado praticamente, está quase a zero. Não está a zero, porque nós temos aqui alguns trens, por exemplo, na antiga Paulista, que é a linha de bitola larga, que é a linha apropriada para você implantar um veículo leve sobre trilhos, você tem aí um cargueiro semanal, aí, é muito pouco tráfego, né? Principalmente derivados de petróleo. Então, esse trecho aqui, que corresponde da estação central até a estação antiga ali, que é Aimorés, né? E mais ali na frente, você tem um trilho aqui, não tem a necessidade de você fazer obras de arte. Nós temos até aposteamento para puxar a rede aérea sem gastar com infraestrutura. Então, é uma coisa assim, está muito favorável, né? E a prefeita, eu quero registrar isso, ela não quer que a gente divulgue, não tem um projeto ainda, né? Mas essa ideia, esse anteprojeto, ela tem levado à frente, porque o que acontecia com os governos passados? Nós vamos fazer isso, e faz aquela festa.
como vai fazer isso? Depois não vem, aí fica aquela mesma história de assim, o cara é mentiroso, né? É um Pinóquio, promete e não faz. Então, as coisas têm que ser feitas por etapas, e a conquista vem quando você tem sonhos e quando você vai atrás dos sonhos. Então, qual é a realidade hoje desses trilhos urbanos aqui? Eu estou falando aqui do trecho da Estação Central até lá em Morés, que é praticamente vizinho ali do Distrito Industrial 2. Todos os trilhos urbanos foram privatizados, né? Foi feita uma concessão, anteriormente com a ALL, né? Logística, uma empresa norte-americana, depois uma empresa chamada Rumo assumiu esse trecho. Pois bem, essa Rumo, ela é uma empresa moderna, que está investindo em parceria público-privada, haja visto que a Ferrovia Norte-Sul está sendo executada lá com essa empresa, é a Rumo que está fazendo lá. E esse nosso trecho urbano, a prefeita, ela gostou muito dessa ideia. Nós estamos levando, eu fiz um anteprojeto, não tem projeto ainda, é uma ideia, né? Fizemos um anteprojeto, seriam 12 estações, aqui seria uma estaçãozinha, aqui, a primeira estaçãozinha depois da Estação Central, a Feirinha do Rolo, que era a antiga Paulista ali, né? Que até se pensou em fazer um mercado, ali tem um espaço muito bom que dá para a gente trabalhar. Na sequência, a gente teria o Poupa Tempo, depois teríamos o Boulevard Shopping, depois nós teríamos a Vila Inglesa, depois nós teríamos Guadalajara e Acesso Santa Luzia, né? Depois nós teríamos Horto Florestal e Jardim Redentor, Distrito Industrial 1, Núcleo Otávio Razzi, Aimorés e Distrito Industrial 2. E por interessante que seja, a gente verificando hoje com ferramentas como Google Maps, por exemplo, nós temos a área perfeita para fazer o transbordo e o retorno dos trens lá nessa região, lá do Distrito 2. Então, o projeto está assim, é como jogar um patinho na lagoa, mas aí nós teríamos que ter a concessão do trecho urbano, e isso envolve o Ministério da Infraestrutura e envolve também a empresa concessionária. É possível? É possível, mas isso exigiria uma vontade política também do governo federal. Nós encaminhamos esse pedido, a prefeita encaminhou, é bom a gente resgatar isso, porque ela é uma mulher visionária, só que a gente sabe das dificuldades que isso representa no sentido de se implantar. Nós temos que ter um entendimento com a Rumo, né? Logística, engenharia de transportes, nós temos que ter a concessão dos trilhos urbanos, isso está ligado ao governo federal, mas tudo isso a gente está estudando ponto a ponto, né? As estações de um veículo leve sobre trilhos, como você viu lá em Santos ou no Rio de Janeiro, não tem estação, é uma plataforminha pequena, meio metro no chão, uma coisa simples. Daria para a gente fazer uma cobertura com placas fotovoltaicas, gerar energia para o sistema, gerar nessas microestaçõezinhas um comércio ali de uma área, do entorno dessas pequenas estações. Você já pensou você pegar o trem lá na cidade, lá no centro, fazer um transporte integrado, tirar as linhas de ônibus da Rodrigues Alves? E todo esse entendimento vai trazer benefícios, inclusive, para o transporte público como um todo. Nós estamos falando de parceria público-privada. E mesmo as empresas de ônibus, essas concessionárias, eu tenho certeza que elas vão... O dia que tiver um projeto dessa natureza em licitação, todo mundo vai se interessar, não vai ser uma ou duas, não. E esse grupo Constantino aí, o grupo... lógico que vai ter interesse. Tá, inclusive, parece que eles participam lá em Santos também. Vale, eu quero te agradecer. O nosso tempo esgotou-se, está completo. E eu vou convidá-lo para que você volte outras vezes, assim que formos tendo novidade em todos os setores administrados pela Endurbe. Muito obrigado a você e até o próximo programa.
vocês. Aos que nos acompanharam, os nossos agradecimentos. Sigam assistindo o nosso Enfoque Regional nas suas edições alternativas. Um abraço a todos e até o próximo programa.